A psicopedagogia é encantadora. Trabalhar com o desenvolvimento da aprendizagem é sensacional. Estamos hoje nesse espaço incrível que a Locus inventa para conversar com a professora Márcia Storer. A professora Márcia Storer, psicopedagoga há 25 anos, conquistou o reconhecimento da comunidade educacional com seu trabalho de excelência e já contribuiu para transformar a vida de muitas crianças e adolescentes. A psicopedagogia é encantadora. Trabalhar com o desenvolvimento da aprendizagem é sensacional, porque você acompanha diariamente o desenvolvimento da criança. Porém, é desafiadora, porque requer estudos, requer pesquisas, você precisa realmente acompanhar a ciência, o que a ciência nos mostra com relação ao desenvolvimento da criança, não só em relação ao desenvolvimento da aprendizagem, mas ao desenvolvimento global da criança, porque a criança ela deve ser vista e é um ser único, e que tem suas particularidades, que tem as suas vivências e experiências, que precisa ser respeitada pelo profissional. E quando nos chega com uma queixa, com uma dificuldade no aprendizado, o psicopedagogo ele precisa então investigar todo o processo de aprendizagem dessa criança e as suas dificuldades, para dentro dessa situação conseguir traçar as suas metas de trabalho. No estágio clínico, o psicopedagogo ele terá a oportunidade de acompanhar, desde o momento da avaliação, todo o processo de aprendizagem da criança, bem como aplicar, através de uma supervisão que é oferecida com profissionais habilitados, para que ele possa realmente fazer todo esse processo de avaliação e investigando. Claro que, no momento anterior, aprendendo as técnicas, aprendendo todas as ferramentas que permeiam ali esse momento de investigação do processo de aprendizagem, envolvendo a família, o contexto escolar e a própria criança que vai para o consultório para ser realmente, não posso classificar como avaliada, mas a criança será assistida. A psicopedagogia oportuniza momentos em que a criança expõe, ela coloca como ela aprende, ela apresenta o processo de aprendizagem dela. E o psicopedagogo ele assiste, ele vai observando, ele é um observador. E em cima dessa observação, ele vai fazendo algumas intervenções nos pontos principais, onde ele precisa então captar a situação real de aprendizagem da criança. Por isso que os instrumentos são vários instrumentos, são diversos instrumentos. E o psicopedagogo precisa estar atento para que ele consiga fazer esta investigação, essa instigação, em verdade, ele precisa estudar bastante, é um processo de muita leitura, pesquisa, que vai desenvolvendo esse olhar cada vez mais. Vai desenvolvendo esse olhar é para captar, porque nós não ficamos em cima de testes, A psicopedagogia não são os testes que nos favorecem os resultados, muito pelo contrário. É este conhecimento do profissional, essa experiência, são os estudos que o profissional vai então se dedicando, que vai favorecendo esse olhar. Então ele assiste, e o bom profissional, ele realmente propõe situações, propõe instrumentos e vai acompanhando a criança ali nesse momento em que a criança demonstra as suas facilidades, os seus potenciais e também onde está, nós podemos encontrar algum obstáculo. Por isso que nós falamos hipótese diagnóstica e não concluindo o diagnóstico. Por quê? A psicopedagogia, ela caminha como equipe interdisciplinar. Então ela faz esse levantamento e ela precisa da ajuda dos profissionais da neurologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, a psicologia. Então nós caminhamos como equipe interdisciplinar. Por isso que o psicopedagogo, nessa caminhada do curso, da formação, ele vai se encantando, porque vai abrindo esse olhar. Ele vai conseguindo entender por que a criança tem aquele comportamento. Ela revelou naquele comportamento algo muito sério, muito importante. E aí o psicopedagogo conseguiu entender. Olha, agora eu entendi. Por
comportamento da criança é dessa forma, segundo a professora. Então isso justifica, e aí você começa a puxar esse novelinho ali, e aí você descobre, e ali você consegue então contribuir com a criança, com as estratégias próprias da psicopedagogia. Por isso que ela é encantadora. Quando eu falo desafiadora, é porque além dos estudos que o profissional precisa fazer, ele precisa também se dedicar nesse olhar. Buscar essa afetividade no que faz, para tentar entender por que a criança, através desse comportamento, está revelando alguma situação, ou uma apatia, ou um comportamento extremamente alterado, inadequado àquele contexto, ou de repente um desencantamento com a aprendizagem, perdeu a vontade de aprender, perdeu o desejo em aprender, o desejo é que nos movimenta para aprender, o desejo é que propõe esse movimento para a criança conseguir aprender, o desejo é interno. E se a criança realmente tem uma dificuldade, um obstáculo, e não é assistida, não é olhada, e não se descobre a causa desse obstáculo, esse desencantamento, esse desejo, com certeza ele vai diminuindo, ele vai se esvaindo, e a criança perde o encanto pelo aprendizado. Então, quando o psicopedagogo vem para uma formação com esse desejo de aprender também a aprender, porque aprender a aprender é o nosso desafio, ele consegue, porque o desejo movimenta a desenvolver esse olhar. E aí, com os recursos que a psicopedagogia propõe, com as estratégias que a psicopedagogia nos favorece, com toda a literatura que é ampla, ele vai mergulhando nesse campo e ele vai entendendo então a criança, vai fazendo essa leitura. É isso que nos encanta, é isso que nos faz todos os dias vir para a clínica psicopedagógica e ficar de 8 a 12 horas, trabalhando com muito amor. Porque você recebe a criança com várias necessidades, muitas vezes, potenciais escondidos, e às vezes se olha muito para aquilo que ela não consegue fazer, não dá conta de fazer, e o psicopedagogo vai descobrir aquilo que ela dá conta de fazer, aquilo que ela tem de potencial. E a partir desse momento a criança faz um vínculo com a aprendizagem, e ali você consegue então desenvolver os potenciais da criança, e muitas vezes resolvendo, até tirando, minimizando esses obstáculos que a faziam entrar em conflito, até um sofrimento em sala de aula. Ela volta a ter aquele prazer em aprender. Volta a ter o prazer em aprender, volta a desenvolver esse desejo de aprender, se encanta, desenvolve hábitos de estudos. E aí entra a pedagogia. Quando a criança está pronta, a pedagogia, ela vem nos ajudar para desenvolver esse hábito de estudos, porque o pedagogo, o professor, ele vem com o conteúdo. E também será orientado para que esse conteúdo seja motivador e também se apresente de uma forma diferente, se apresente de uma forma criativa, de uma forma mais encantadora para a criança, porque aprender é gostoso. O processo de aprendizagem nem sempre, esse processo todo nem sempre é tão prazeroso, mas o resultado, e quando você descobre, é encantador. Quando a criança diz, eu entendi, é encantador. E o pedagogo vem, por isso que existe uma diferença. A psicopedagogia, ela vai resgatar esse desejo em aprender. Ela estuda o processo de aprendizagem, as suas dificuldades, descobre os seus potenciais, com a ajuda de profissionais também, e com os seus instrumentos próprios. E atua no campo da pesquisa. Não tem como o psicopedagogo não continuar sua formação, as suas supervisões, porque a criança é um ser único e ela precisa de um olhar muito refinado, precisa de um olhar muito atento. E o pedagogo nos ajuda muito, então são áreas que vão caminhando juntas. Então é totalmente diferente sentar com uma criança e realizar uma tarefa ou alfabetizá-la com o método de um atendimento clínico psicopedagógico. Sentar com uma criança e apresentar um método de alfabetização ou uma estratégia para ensiná-la a matemática, o português, a leitura, a escrita ou qualquer outro conteúdo, uma forma de ajudá-la dentro de um contexto acadêmico. A psicopedagogia é uma outra situação. Ela abre bem o leque. Totalmente diferente. A psicopedagogia ela vai realmente favorecer a criança neste contexto de desenvolvimento da aprendizagem.
trabalhando com as áreas, né, desenvolvendo todos os potenciais, a questão cognitiva, os vínculos com a aprendizagem, enfim, vai fazer todo um trabalho terapêutico com a criança. Claro que sempre partindo deste pressuposto que eu já disse, olhando para aquilo que a criança apresenta. Eu gostaria que você me mostrasse como você faz isso. A criança mostra, o psicopedagogo faz uma intervenção exata, na hora certa, da forma correta, para tentar fazer com que essa criança reconstrua esse vínculo com a aprendizagem, que porventura pode ter ficado aí, né, abalado ou até comprometido durante as experiências que a criança teve, né, de uma forma não prazerosa no contexto escolar ou familiar, ou enfim, num contexto, num ambiente em que a criança estava inserida.